E aí, galera do canal, tudo bem com todos? Hoje eu vou falar sobre iluminação, projeto luminotécnico, né? E dentro do segmento do design de interiores, os projetos, hoje pouca gente sabe trabalhar com iluminação. E, e a iluminação bem projetada traz uma diferença monstruosa no projeto do cliente, né? Às vezes a iluminação estraga todo um projeto, uma iluminação inadequada, né? Questão de visual mesmo, né? A casa fica feia e o cara não sabe por quê, né? É muito comum você andar na rua e ver aquelas casas bacanas, né? Umas casas legais, e os caras colocam aquelas lâmpadas econômicas cinza, né? Na verdade, aquilo lá é o fator Kelvin, é o fator da temperatura da cor da luz que sai da lâmpada. Então essas lâmpadas, esse fator varia aí de 2.700 a 6.500. Então quanto mais baixo esse fator, mais a luz é amarelada, né? Quanto mais alto esse fator, mais acinzentada. Então essas lâmpadas econômicas aí o pessoal bota na varanda da casa, fica aquela casa horrível, né? Com aquela cor horrível. Por quê? É esse índice que quando você compra a lâmpada tem lá quantos Kelvin, fator Kelvin, 2.700, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, que já é uma luz mais neutra. Aí passa de 5.000, 6.000, já que é aquela luz feia, né? Isso você encontra na bula da lâmpada quando você vai comprar. Então tem essa característica aí de conhecer os conceitos luminotécnicos, né, galera? O lumen, né? O fluxo luminoso da lâmpada, que é o tal do lumen que a gente vê o fator ali, né? Então, o que é um lumen? A quantidade de luz que aquela fonte emite. Emite muito, emite pouco. E quando você vai fazer um projeto, a quantidade de luz sobre aquele espaço você escolhe, né? E não é seja o que Deus quiser, só que ninguém sabe fazer isso, ninguém faz isso. Existe até cálculos para você usar dentro de uma superfície a quantidade de luz que você deseja, obviamente dentro do segmento residencial ninguém usa isso. Isso é aplicado mais em escritórios, em locais onde necessita, né, de uma medição, porque a visão humana ela foi preparada, ela foi fabricada, o corpo humano, para receber uma quantidade de luz, né? Então o que acontece, galera? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A retina, muita luz ela fecha, pouca luz ela abre, muita luz ela fecha, pouca luz ela abre. Então o que acontece? Quando você está com uma iluminação inadequada, um determinado escritório, que a pessoa fica 8 horas por dia trabalhando, o maior desastre que pode acontecer é aquela lâmpada fluorescente que fica piscando, que está com defeito no reator. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender bem. O que acontece com aquilo lá? 8 horas vibrando. Tua pupila, sem que você perceba, ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mais luz, menos luz, mais luz, menos luz, mais luz, menos luz. Microscopicamente existe um nervo ali fazendo isso o dia inteiro. O que acontece no fim da tarde com esse nervo? Ele fica cansado, desgastado, e aí te dá dor de cabeça, dor na vista, né? É igual teu braço, fica 8 horas por dia fazendo isso aqui, ó. Quando chegar no fim da tarde, você não vai conseguir mexer mais o braço, de tanto que você fez isso. A luz faz isso no nervo do olho. A pupila abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, o que acontece? Traz problema de saúde para as pessoas, né? E existe a NBR 5413, que é uma norma, né? Que ela vai tratar desse assunto. Então depende aí da empresa, existe aí um light designer, um especialista, né?
projetando aquela sala para que as pessoas que ficam o dia todo lá estejam num ambiente saudável, entendeu? Porque quando a pupila abre muito, né, ela proporciona um mecanismo de proteção, né, contra essa mudança brusca de luminosidade. E essa ação é que tem um desgaste e acaba influenciando aí, né, na saúde da pessoa. Tá, galera? Então a gente precisa entender esses conceitos, que é bem legal, e conhecer lâmpada, né? O lumen, fluxo luminoso, né? A quantidade de luz que é emitida por uma fonte. Então você precisa ver na bula da lâmpada. Quando eu falo bula, é a caixinha, tá escrito lá lumen, lux, eficiência, Kelvin, temperatura da cor, tá? Então, o mais importante, eu até escrevi aqui para não esquecer nada, o que que é legal, galera? O que que você precisa saber? O mais importante, temperatura da cor, tá? Então, você já viu aquelas, geralmente tem aquela fotinho, né? O amarelinho, menos, branco, neutro, vai acinzentando e fica aquela lâmpada horrível, acinzentada. Isso é o fator Kelvin, tá? Que nem eu falei, varia de 2.700 a 6.000. 2.700, 3.000, a lampadazinha aconchegante, aquela luzinha amarela, aquela luzinha gostosa. Vai aumentando 4.000, 4.500, já é uma luz neutra. Passou de 5.000, aquela luz acinzentada que acaba com a casa, né? Você botar numa varanda da casa aquela luz, você passa com o carro, você já sabe, fica horrível a casa. Então esse fator Kelvin é o fator que a gente precisa conhecer bem, tá? E uma coisa, né? Tem tudo a ver. O IRC, Índice de Reprodução da Cor. Cada lâmpada tem um IRC. Um IRC muito alto, aquela luz emitida, ela mantém, preserva a originalidade da cor. Então você emite uma lâmpada sobre o vermelho. Um IRC 90, 95, que é uma lâmpada especial que você precisa comprar sob encomenda e é cara. Essa lâmpada com um IRC 90 e 95, quando ela bate no vermelho, é vermelho mesmo. Só que você pega um IRC 70, 75, 80, quando a luz bate, aquele vermelho não é o vermelho original. Então acaba tendo uma alteração na cor. Uma galeria de arte, né, que ela tem aquela luz sobre os quadros, o IRC das lâmpadas tem que ser 95, né? Tem que ser um IRC altíssimo. Por quê? Para ela não mudar a cor do quadro. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma lâmpada verde, né, uma lâmpada amarela, né, e você jogar ela num quadro azul, o que que vai acontecer com aquele quadro? Aquele quadro vai ficar verde, né? Então muda a cor do quadro. E hoje você e os departamentos que projetam lojas de shopping e quem trabalha com área comercial, a luz pode fazer você ver aquilo que eles querem que você veja. Um exemplo prático. Açougue, a carne. Se você botar uma lâmpada inadequada, a tua carne vai ficar escura, preta, feia. Se você colocar uma lâmpada com índice de reprodução de cor que emite mais vermelho, né, no gráfico de sequência de cores, que a gente tem isso, né? Se você pegar o espectro de luz, que vai lá o arco-íris, né? Então, o que que é a cor, a lâmpada? Ela emite todos os raios de luz. Estou falando uma linguagem bem simples para você entender. Então, lá vai ter um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul, né? Só que você pode o quê? Dosar qual dessas frequências
você emite mais ou menos. Então tem lâmpada mais avermelhada, lâmpada mais amarelada, lâmpada mais azulada. Então você joga uma luz avermelhada numa carne, ela vai ficar vermelha, linda. Se você jogar uma luz inadequada, uma dessa cinza que eu falei, né, o fator Kelvin 6000, a carne vai ficar preta, né? Então você pode ver aquilo que a lâmpada tá querendo te mostrar. Um fator bem interessante é que provador de loja de shopping tem umas lâmpadas muito sem vergonhas ali, né? Loja de biquíni, por exemplo. Tem lâmpada que você coloca ela numa posição, então você não vai ver estria nenhuma no teu corpo. Se você tem alguma estria, então o que acontece? Você não vê. Você bota aquele biquíni e fala, nossa, que legal, né? Então ele manipula a tua visão através da luz. Isso acontece com roupa, com cor, com um monte de coisa. Então é bem legal a gente entender esses conceitos, né, de iluminação, para a gente estudar um pouco mais sobre isso, e ele traz uma diferença gigante aí no projeto e na execução da obra. Imagina uma casa todinha projetada com esses conceitos, né? As paredes, os tecidos, com IRC alto, com o ângulo de abertura da lâmpada, né? Tem coisas que você não quer iluminar. Então você bota uma lâmpada com ângulo de abertura muito grande e acaba iluminando. E de repente você quer. Isso acontece muito com quadro, objeto de arte, mas às vezes você quer só um canto, então você consegue comprar uma lâmpada com o raio de ação dela menor, da iluminação espaço. E tem lugares que não é legal iluminar mesmo, né? Deixar aquela penumbra, tá bom? Então, galera, a gente precisa ter um pouquinho de atenção em relação a esses conceitos de iluminação. NBR 5413, que cuida da saúde do ser humano, né? Que é influenciada pelos níveis de iluminação, né? O ofuscamento, né, da luz com a sombra, que acontece aquilo que eu falei, ó, a pupila fica abre e fecha, então tem a questão de saúde e tem a questão estética, de beleza, tá bom? Então é bem legal, se você tiver alguma dúvida aí pode perguntar pra gente e a gente vai tentando esclarecer aí essa questão de iluminação, que é muito legal, tá bom? Então deixa esse vídeo aí, um grande abraço, galera, até o próximo vídeo.